o Eugênio falou um pouco do conceito de promoção da saúde, e as academias da cidade, elas se inserem nesse conceito de promoção da saúde. E ele falou que existem vários conceitos e várias definições de promoção da saúde, que no modelo a gente trabalha com um conceito mais ligado à intersetorialidade. A gente tem trabalhado com um conceito que é um pouco diferente, que entra na questão da intersetorialidade, mas também com o conceito do empoderamento. Então, a gente sempre acha que promover saúde é tornar as pessoas mais capazes de cuidar de si mesmo. E aí o exercício, ele não é só físico, né? Ele é o exercício de vínculo, de carinho, de afeto, de aproximação, de encontro, de construção e de felicidade, né? Então, quando a gente está falando de academia de cidade, nós não estamos falando só do exercício físico, mas estamos falando desse contexto, que a prática da atividade física pode promover nos cidadãos, nas pessoas. Bom, então a gente está falando em alcançar uma meta, em construir. Construir o quê? Um estilo de vida saudável, onde a atividade física está inserindo, mas entendendo que vida saudável vai além disso, né? E por quê? Porque já há algum tempo, né, que a gente trabalha com a estratégia, né, de alimentação saudável, atividade física e saúde. Os autores vêm descrevendo isso cada vez mais, né, e essa questão de como fazer isso numa sociedade tão desigual, né, numa transição demográfica e epidemiológica como a gente viu. Bom, aqui só para ter uma ideia, né, que quando a gente fala das intervenções que podem reduzir a mortalidade, ou seja, fazer com que as pessoas vivam mais, a que tem mais impacto são os estilos de vida, né? E é por isso que a gente traz com tanta força essa discussão da atividade física. Aqui é uma charge que alguém fala para o outro: se o senhor continuar sedentário, fumante, comendo muita gordura e estressado, não será meu médico por muito tempo. E a charge é exatamente assim, porque parece que o médico é o outro, né? E nessa situação a gente se iguala, né? Porque tanto faz quem está de um lado ou do outro, os riscos são exatamente os mesmos, né? Bom, a gente fala também do Pacto pela Saúde, né, que trabalha com os pilares fundamentais da promoção da saúde, que é a alimentação saudável, atividade física e saúde, e o tabaco e outras drogas. Bom, a gente começa uma discussão em 2005, como eu falei para vocês, essa é uma estratégia já mais antiga, e aí a gente começa daquela forma mais tradicional, chamando as pessoas para caminhar, chamando as pessoas para atividades ao ar livre, coletivas, né? E nessa primeira fase, a gente trabalhou muito com esse despertar da população para essa atividade física. E aí o nó identificado nessa primeira fase é o comportamento sedentário acima dos 18 anos. Agora nos preocupa muito porque as crianças também estão ficando sedentárias, né? Isso é muito preocupante, até porque a gente não vai ter craque de futebol, né? Porque os meninos hoje não jogam mais futebol, eles jogam videogame, né? Então, assim, essa é uma preocupação, mas a gente tem esse comportamento sedentário também muito preocupante acima dos 18, especialmente das mulheres. Bom, e aí, que é isso, né? Eu acho que a nossa sociedade está evoluindo isso, né? E fazer o exercício físico, ele está relacionado a esse desequilíbrio, né, entre o que eu consumo e o gasto, né? Aqui ele reflete a cultura. Então, em 1990, esse era o indivíduo e essa era a televisão. Em 2008, esse indivíduo e essa é a televisão. Ou seja, a televisão diminui e a gente aumenta, né? E como agir à frente desses problemas, né? Então, surgiu essa proposta, né, das academias da cidade, em Belo Horizonte. Então, elas possibilitam modos de vida saudável, com práticas de atividade física, profissionais habilitados em educação física. Então, o quadro da saúde ele se expande. A gente não está falando mais de
só de médico, enfermeira, a gente está falando também de educador físico, né? E é um espaço de vigilância em saúde com outros profissionais para favorecer um processo educativo e cultural. Como eu falei, é um processo muito mais cultural do que de convencimento. Assim, as pessoas elas têm que entender o que aquilo modifica na vida delas, né? Aqui, só para ter uma ideia da população de Belo Horizonte, esse mapa... Isso tem um ponteiro? Tem. Esse mapa aqui é um mapa muito usado em Belo Horizonte. Toda vez que se alguém for nos visitar e ver uma apresentação de Belo Horizonte, sempre vai ver esse mapa, que é o mapa colorido por o que a gente chama de índice de vulnerabilidade à saúde. A gente fez um indicador composto, a partir de indicadores do IBGE e indicadores de saúde, e a gente fez, então, um gradiente de nota desse indicador composto, uma curva normal, e estratificou a população em quatro riscos, vou chamar de risco, né? Então, essas áreas mais vermelhas, aí esse indicador ele é feito por setor censitário. Então, cada setor censitário recebeu uma nota que foi dividida, então, em 4 quadrantes. Desvio padrão, mediana. E aí, os vermelhinhos são as áreas onde as pessoas têm mais, uma maior vulnerabilidade de adoecer e morrer. E as mais clarinhas são onde que a gente chama de baixo risco. E todo o desenho da rede de saúde, do sistema de saúde, ele é organizado a partir dessa distribuição. Ou seja, a tentativa de oferecer mais para quem realmente precisa mais. E aí, na questão das academias da cidade, elas seguem, né, essa distribuição. Esses pontinhos azuis são os centros de saúde. A gente tem 147 centros de saúde em Belo Horizonte. A gente tem 560 equipes de saúde da família. As equipes elas moram dentro dos centros de saúde. Então, o modelo tradicional foi sendo substituído pela estratégia de saúde da família. E cada centro de saúde ele tem um território que é um conjunto de setores censitários. Então, o centro de saúde, e para dentro dele, ele é dividido em área de equipe, porque se eu faço a proporção de 147 centros de saúde, 560 equipes, eu vou ter em torno de 4 equipes por centro de saúde. E, então, cada equipe também tem esse território dentro do território do centro de saúde, que também é um conjunto de setores censitários. Então, cada equipe ela sabe da sua população quem é de alto risco, quem é de risco médio, quem é de risco elevado e quem é de baixo risco. Então, de antemão, ela já tem essa ideia da vulnerabilidade das pessoas que ali moram. Aqui, para vocês conhecerem as estruturas, as academias elas não têm uma estrutura tão fixa, porque a gente foi utilizando os equipamentos sociais que já existiam, algumas foram construídas, outras foram a partir de centros comunitários, algum equipamento social que já existia. Ela tem, normalmente, uma sala multiuso, um almoxarifado, uma sala de conversa reservada, onde que é feita a avaliação, né? As pessoas fazem uma avaliação física, e, normalmente, ela tem uma pista de teste, uma pista de caminhada próxima. A equipe ela tem uma coordenação geral, que normalmente é um professor de educação física, e depois você tem os professores, né, que fazem apoio às equipes de saúde da família também, né, e os estagiários de educação física por academia. Tem os serviços gerais por ter uma coordenação pedagógica e as referências técnicas, né? Então, você tem uma equipe que se orienta aos pares, né? A equipe ela não é tão fixa e não é tão grande, mas a gente faz como se fosse um intercâmbio entre as equipes. As estratégias. Então, é uma política transversal, integrada, intersetorial, né? Ela é bem localizada no território, né? Essa questão da rede de compromisso, responsabilidade com a qualidade de vida da população, adesão e a mudança de cultura. Isso aqui é uma ideia, né, de como que a atenção primária à saúde, a promoção ela perpassa, né, baseado na vigilância, nas coordenações, a promoção da saúde perpassando aí os eixos por ciclo de vida.
Bom, a gente tem vários parceiros, né? A gente não poderia fazer academias das cidades contando só com a saúde, né? Então, a gente tem a parceria da educação, das políticas sociais, esporte e lazer, segurança alimentar. Tem um laboratório do movimento, que é da Universidade Federal de Minas Gerais, escola de nutrição, uma área também da UFMG que chama Nescom, que é muito próxima da gente. Isso? Bom, o planejamento, então, a gente faz todas aquelas etapas do planejamento, de passar pela gestão, monitorar e avaliar. A etapa inicial é a questão do grupo operativo. A gente começa essa discussão da entrada das pessoas na academia a partir de um grupo operativo, onde as pessoas a gente vai tentar procurar a inserção desse sujeito no grupo, né? E começar a falar sobre o autocuidado no manejo, e ela cumpre uma função terapêutica, porque ela é centrada em uma tarefa, então as pessoas conseguem se inserir no que a gente está dizendo, não fica um diálogo de surdos ou um diálogo de prescrição, né? Que é o que a gente sempre fala. Aqui é a discussão da mudança de comportamento, né? É impressionante como que esse fator aqui ele melhora muito. A gente vê, agora as academias já estão num volume maior, e a gente vê as pessoas, elas têm não chega a ser um uniforme, mas cada uma delas, as pessoas criam camisetas, e a gente vê as pessoas andando pela rua, ou indo frequentar a academia da cidade. E você vê os grupos e vê as pessoas conversando. Então, muito mais que atividade física, é esse momento de sair de casa, de cuidar de si, de ter um momento para si, para encontrar com a vizinha, para encontrar com a pessoa da rua de baixo, que vai fazer. Então, as relações sociais melhoram, o tecido social melhora muito, porque a gente perdeu esse tecido social por não ter atividade de lazer junto, né? O lazer da gente hoje ele é muito solitário, dentro de casa. E à medida que as pessoas saem de casa, encontram os vizinhos, você vai tecendo novamente essa rede social, né? E aí você começa a conversar com os vizinhos sobre os problemas do bairro, e aí vai, né? Você ganha uma potência nisso. O método... a gente identifica as áreas de implantação, sensibiliza as equipes, os parceiros, treinamento dos profissionais envolvidos, entre eles as próprias oficinas, gestão da clínica, diagnóstico situacional. E aí faz-se uma avaliação física e começa as atividades. As atividades físicas geralmente duram 1 hora, 3 vezes por semana, de segunda a sábado, manhã, tarde e noite. A gente tem roda de conversa 1 vez por trimestre, que é o bate-papo, e a participação em eventos e comemorações de datas festivas. Vocês vão ver algumas fotos que esses eventos aqui costumam ser bem frequentados e concorridos. A gente tem uma avaliação informatizada, foi desenvolvido um software, né, em que você faz uma avaliação física, que é frequência cardíaca, PA em repouso, glicemia, peso e estatura, dobras cutâneas, circunferências, as famigeradas circunferências, que a gente morre de medo delas, né? E faz, então, uma escala visual, né? Que é um pouco aquela escala que a gente acabou de fazer aí do azul, amarelo e vermelho. Aqui eu não vou falar tudo, mas é o fluxograma, que a gente alia, né? A demanda que o centro de saúde tem com essa questão do risco baixo, moderado e alto, e como que a gente vai encaminhar. Aqui, quando faz o teste cardiorrespiratório, a gente vai limitar um pouco as atividades, né? Então, as atividades elas são condizentes com o risco que o cidadão tem, para não expor ninguém a um risco desnecessário, excessivo em relação à sua condição física, né? Aí você tem a classificação de turmas, de acordo com a condição física das turmas, para elas ficarem mais homogêneas, né, para ninguém se sentir muito ruim numa turma. Então, tem a turma mais avançada, a turma, né, para não ter aquele constrangimento de achar que você não dá conta de participar daquela turma, né? E aí você faz uma avaliação continuada, né?
Aqui são os horários da aula, só para vocês terem uma ideia. Então, você tem aula dentro do salão, caminhada orientada, a gente disponibiliza cidadãos preferencialmente acima de 18 anos, e a idade média é 50 anos. Então, assim, se essa é a idade média, significa que a gente pega, né, os extremos. Aqui, para vocês começarem a ter ideia dos exercícios, alguns exercícios são sentados, né? E a gente vai medir tanto o componente cardíaco-respiratório, consciência corporal, que é uma coisa muito importante, né? As pessoas normalmente têm muita dificuldade em se ver no espelho e ter consciência do seu próprio corpo, né? Então, a atividade física, ela trabalha isso também, que está muito relacionada à autoestima, equilíbrio, flexibilidade, força, coordenação motora no geral. E aí a gente trabalha com ginástica, expressão rítmica, esporte, jogos, lutas e exercícios aplicáveis à realidade dos cidadãos. Então, não estamos falando de nada que as pessoas não consigam acompanhar. Aqui são alguns materiais alternativos que a gente utiliza. Aqui, cabo de vassoura, né? Elástico. Aqui é um peso com cabo de vassoura e garrafa PET. Com areia, né, que seria o peso, elástico aqui. Então, assim, não tem nada, aquele negocinho aquele elástico, né, que a gente usa também. Mas aqui são exemplos, né, dos alunos nas atividades físicas, com bastão. Aqui a questão da postura, né, da consciência corporal. Aqui exercício para os internos da coxa. Aqui um pouco de jump. Então, a gente tem muito, como eu falei, não é só atividade física, né? Não é só isso, o objetivo não é só esse. Então, a gente tem sempre a questão da ética, aceitação do outro, quem está pior, quem está melhor, quem é bacana, quem é sarado, quem é gordo, né? Como é que se relaciona com o seu corpo, a mediação de conflitos, que sempre ocorre. E a gente aproveita para trabalhar a sexualidade, a saúde sexual, a saúde bucal, tabagismo, drogas, alimentação saudável, violência, meio ambiente, desigualdade e inequidades, o comportamento sedentário, e a gente acaba chegando nos protocolos, que são parte das nossas diretrizes clínicas, né, que é o protocolo de diabetes. Então, a gente aproveita para também tratar desses assuntos. Aqui algumas fotos, agora sim. É o que eu falei das camisetas, né? Então, eles constroem camisetas e a gente já vê-las pela cidade. Aqui, como eu falei, é um espaço que a gente chama de BH Cidadania, que são áreas que estão localizadas em áreas de risco muito elevado. Aqui é um grupo conversando sobre a pirâmide alimentar. Aqui é uma possível festa. Aqui é uma palestra. Esse é um auditório, acho que da região norte, uma palestra para a população. Aqui, na época do carnaval, inserção social novamente, os blocos na rua, as pessoas tendo essa grupalidade, né, do momento do encontro, na academia para também ensaiar, para também preparar, né? Aqui é o carnaval, um baile de carnaval. E aqui é uma apresentação de uma bailarina. Aqui são os exercícios. Aqui um exercício que imita o movimento da capoeira. E aqui é o teatro de fantoches, que é utilizado como forma também de conversar com as crianças. Alguns impactos, não vou passar por todos, né? Mas só para vocês terem uma ideia da evolução. A gente começou em 2008 com 8 academias da cidade, agora a gente já está com 50, no primeiro semestre de 2012. O número de usuários inscritos, 812, agora 23 mil. A maioria ainda continua. Um indicador de qualidade é a quantidade de homens inscritos, porque eles são mais difíceis, né? E aí a relação com a hipertensão, diabetes, idosos e obesidade. A PA não controlada, né? A gente percebe que, à medida que o tempo passa, esse indicador diminui, né? Ou seja, a PA vai se controlando. A obesidade não controlada, ela diminui um pouco. Obesidade não controlada. O sedentarismo, né? Que vai diminuindo também.
Aqui são alguns relatos, né, dos usuários, que diminuiu muito as minhas dores articulares, gosto muito, é tudo de bom, melhorou o joelho, chorava todo dia, tinha vontade de morrer, que é um dos scores lá do pH9, né? Não é isso? Devolveram a minha vida, vontade de viver, né? Ou seja, você tem os impactos que eu estava dizendo, que não é só a atividade física por si. Aqui os motivos de adesão. Então, o primeiro motivo de adesão é aumentar o contato social. A gente acha que a atividade física ela é por si só, mas ela tem um benefício muito grande para isso, né? Evitar a solidão, né? Vai por indicação médica também, né? Então, uma série de questões. Aumentar o bem-estar geral, melhorar a qualidade de vida, aumentar a resistência física. Deixa eu ver. Aqui a gente estava trabalhando nessa questão do domínio físico, psicológico, domínio ambiental e social. Como eu disse, as academias ela têm um impacto tanto no domínio psicológico, quanto no físico, no social e no ambiental. Então, ela vai muito além do que a gente pensa, né, do que a gente imagina quando a gente estrutura uma academia da cidade. Isso aqui é um esquema que a gente usa para avaliar a percepção e satisfação da imagem corporal. Como eu disse, é uma coisa muito importante, né, das pessoas. Então, tem essa escala e a gente constrói alguns gráficos. A gente também avalia o que adere os cidadãos, né? Então, assim, a gente tem a dimensão da saúde, mas tem prazer em segundo lugar, né? Então, se não tiver prazer, não adere, né? A estética, a gente parece que é uma coisa importante, mas ela fica em quinto lugar, né? Antes disso, vem prazer, acessibilidade, controle do estresse. A morbidade hospitalar do SUS, aqui das internações por hipertensão, acidente vascular, ICC, DPUC e asma. Não posso dizer que é diretamente relacionado com as academias, mas é um indicador decrescente, né, na cidade como um todo. Maior captação de diabéticos, monitoração da glicemia. Aqui os dados do Vigitel, que um pouco falam de algum sucesso, né, que é 2006, e como que a gente vai aumentando, né, a atividade física suficiente em tempo livre na cidade, né? Aí o masculino especialmente, né, que é mais difícil. Os desafios, né, é a interprofissionalidade, né, a intersetorialidade e a transsetorialidade, que passa por todas essas questões, né? As populações que normalmente ficam mais marginais, a questão das escolas, dos hospitais, a ocorrência de agravos. O Lian Kun também é uma prática de atividade física que é muito utilizada em Belo Horizonte. O pessoal fala que depois da China, talvez seja o lugar que mais fácil se faça o Lian Kun, que é parecido com o Tai Chi, tá? Ele lembra os momentos do Tai Chi, e ele tem uma eficácia muito importante para a dor crônica, especialmente dor membros, articulações, e é muito gostoso de fazer, é uma atividade muito agradável. Reflexão: somos frágeis, precisamos ser cuidados e cuidar. Somos fortes, precisamos desbravar e ser desbravados. Somos seres humanos, precisamos errar e acertar. É isso, acho que terminou.